Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Lola Talk aqui na rádio Lola Paluter. Esse programa vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Lola Talk e espero que este programa seja supimpa e, acima de tudo, edificante a todos vocês. Começamos ouvindo um hino de louvor. Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo e só por ele pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Isso, a nossa convidada de hoje, ela é psicóloga, é a Ana Carolina Bertalho. Vou confessar para vocês, gente, eu faço terapia. Olha que coisa. O pessoal acha que eu sou normal. Não sou normal. Brincadeira. Terapia é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque é um momento que a gente troca e aí a gente aprende a se conhecer melhor também. Então eu convidei a minha psicóloga, a Ana, e ela vai estar aqui conversando com a gente hoje sobre um assunto bem importante que atinge muitas pessoas, né, em todos os âmbitos. Depressão e ansiedade. João, fala aí o telefone do pessoal para quem ficar com dúvida, alguma coisa, entrar em contato com a gente. Vamos falar então, só lembrando que o programa de hoje não é ao vivo, nós estamos gravando isso, mas você pode participar, pode enviar a sua mensagem, tirar a sua dúvida mesmo assim através do nosso WhatsApp. Então anota aí o nosso número 19997637888. É isso aí. João, fala um pouquinho a respeito da formação da nossa convidada de hoje. Então, a Ana Carolina é graduada em Psicologia com enfoque em Terapia Familiar e Casal, pós-graduada e especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental, pós-graduada em Neuropsicologia e Neurobiologia de Transtornos Mentais, formada em Terapia Familiar e Casal na Perspectiva Sistêmica. Também é fundadora do Na Relação, atuando diretamente com as relações humanas em diversas áreas da vida.
Atualmente, além de atuar na prática clínica, ministra cursos de formação. Pois é, essa é a nossa convidada, a Ana Carolina Bertalo. Ana, nós falamos da sua parte profissional. Você quer complementar alguma coisa? Ou então fala um pouquinho sobre você também. Boa tarde. Bom, falaram mesmo, né? Descreveram aí quem sou eu profissionalmente, mas também tenho o meu lado pessoal. Sou Ana Carolina, sou solteira, moro em São Paulo, trabalho em São Paulo, minha vivência toda foi aqui. Conheço um pouquinho aí a tua região, Márcia, mas confesso que é bem pouco. Saber mais da vida pessoal, deixa eu ver. Tenho uma cachorra, e acho que a única coisa que a gente pode colocar que chega no máximo perto de uma responsabilidade de ter filho, apesar de eu trabalhar com terapia familiar, olha só. A teoria eu tenho todas, a prática nem tanto, Márcia. Mas geralmente é assim, né? A teoria é uma coisa, a prática é um pouquinho diferente. Mas por isso que eu coloco o dedo e aponto os problemas nesse caso, né? Fica mais fácil, né? Fica. Então tá. Ana, nós vamos bater um papinho hoje sobre depressão e ansiedade. Então, é assim, é uma conversa bem descontraída, né? Pra gente entender melhor isso aqui. E eu queria, assim, que você explicasse pra gente como é que a gente descobre a diferença entre ansiedade e depressão. Tem diferença? Não tem? Como é que funciona todo esse processo? Tá, vamos lá, Márcia. Tem diferença sim. São, na verdade, tanto a ansiedade quanto a depressão, ele se classifica dentro de um transtorno mental, mas cada uma tem vamos dizer assim, uma forma de aparecer os sintomas e talvez até motivações muito diferentes. Se a gente for parar para pensar, a ansiedade, ela tem algumas características que são mais, por exemplo, medos. Querendo ou não, o processo ansioso, ele lida muito com a parte de medos. Então, você vai ter uma crise de ansiedade, ela pode ser caracterizada por desde um medo simples, né, de uma barata, por exemplo, até um medo de sofrer um acidente, de ter uma doença e tudo mais. Então, ela sempre vai ser uma coisa mais agitada, uma coisa mais impulsiva, porque é onde a gente tem o nosso sistema de luta e fuga do nosso cérebro ativado, que é justamente um sistema de preservação, é autopreservação. Mas quando ele está descompensado, ele vira crises de ansiedade aí muito grande. Essa crise de ansiedade, ela pode ter, assim, algum sintoma físico também? Ela apresenta isso? Sim, sim. A ansiedade, a gente consegue perceber, além de, por exemplo, essas apreensões de medo do futuro e tudo mais, a gente consegue perceber em sintomas físicos, Márcia. Por exemplo, sudorese, taquicardia, né, a própria mesmo, a respiração ofegante, tudo isso faz parte de um processo ansioso. Tanto é que muita gente, quando tem um ataque de pânico, por exemplo, confunde inicialmente com um infarto, porque tem a respiração curta, tem uma certa sudorese e uma descompensação cardíaca. Então, é aquela palpitação, o coração acelerado e tudo mais. Fora, por exemplo, também um desconforto no abdômen, que pode ser um enjoo, ou até mesmo um desconforto intestinal. Eu não sei, eu já tive um período até, eu faço uso de um medicamento também para ajudar um pouquinho. Aquela questão que dá a impressão que tem um nó no peito, isso tudo faz parte da crise de ansiedade, então? Sim, esse nó no peito, ele faz parte de um processo respiratório da ansiedade, que ela libera, né? O que a ansiedade faz? Na verdade, é assim, nosso cérebro, quando ele percebe que ele está em alguma situação de perigo, ele ativa o que a gente chama de sistema de luta e fuga, que ele libera adrenalina e libera cortisol, que nada mais é para nos proteger. Então, se eu estou num momento de perigo, das duas uma, ou eu vou ter que lutar, ou eu vou ter que correr. Então, isso daí é o que nos dá essa sensação de poder fazer alguma coisa. Mas nos dias de hoje, o nosso cérebro identifica, às vezes, essa luta ou essa fuga de uma maneira muito equivocada.
Então, aí vem exatamente essa bola, né? Fica às vezes uma bola na garganta, um aperto no peito, que faz parte, sim, de um processo ansioso. Só não pode, Márcia, confundir que alguns sintomas da ansiedade, eles são parecidos com o da depressão, que aí é onde as pessoas confundem. Será que eu estou com uma crise de ansiedade ou será que eu estou num estado depressivo? Era isso que eu ia perguntar para você agora, a questão da diferença dos sintomas, o que é igual, o que é diferente, e como a gente presta atenção nessa questão toda. Sim. A depressão, ela pode ser causada por vários fatores, né? Desde também de um trauma simples até, né, a morte de um ente querido pode se iniciar, mas não necessariamente a depressão ela tem uma causa específica. Uma pessoa que tem depressão, ela começa a ficar desesperançosa, apática, sem muita vontade de fazer as coisas. Então, ela como se ela ficasse muito mais parada. E o que tem de parecido aí com questão, por exemplo, da ansiedade? Mudança de humor. Quem é depressivo ou quem sofre, né, da depressão em si, tem uma questão de uma mudança de humor muito grande. Pode ficar irritado, ter pequenas explosões de humor. E isso é muito parecido com crises de ansiedade, que você também muda o seu humor assim, né? Não é do nada, mas você tem uma alteração de humor significativa. Aí é onde as pessoas acabam confundindo se essa pessoa é depressiva mesmo ou não, porque depressão não é tristeza no senso comum? Como que uma pessoa que vive triste está aí explodindo de raiva? Então as pessoas acham que é ansiedade e às vezes pode ser depressão. Ou às vezes pode ser as duas associadas, mas distintas. Tem que ficar claro que são distintas. Uma não complementa a outra. Não significa que se eu tenho depressão eu vou ter ansiedade e vice-versa. Nossa, é complicado isso, hein? É um pouquinho. Né? Aí, assim, realmente você precisa ter uma pessoa especializada para realmente identificar essa questão, para fazer um tratamento adequado também, né? Sim, sim, com toda certeza. Da mesma forma que a gente não deve se automedicar, às vezes por uma simples dor de cabeça, a gente não deve se autodiagnosticar, principalmente quando se trata de transtornos mentais. Infelizmente ou felizmente, o Google tem muitas informações, mas nem todas a gente consegue ler e interpretar da maneira mais correta. Então, é aí onde, às vezes, a gente vira e fala, eu tenho depressão. E aí vai no médico ou começa a fazer um tratamento e, na verdade, não é depressão. Pode ser qualquer outro tipo de questão. Às vezes, até um luto que está demorando para ele ser resolvido, que pode se confundir com depressão. Então, o mais importante, sim, é procurar a ajuda de um profissional de saúde mental, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, que sim, esses dois vão conseguir trazer o diagnóstico para essa pessoa. Nossa, agora você falou um negócio que me chamou a atenção, essa questão do luto. Sim. Mas me explica um pouquinho sobre isso. É porque assim, vamos pensar numa depressão que a gente coloca como uma tristeza, uma desesperança, né? O luto, ele faz isso com a gente, de certa forma. Então, vamos supor que eu perco um ente querido, no qual eu sou muito próxima, por exemplo, eu posso passar por um período maior de tristeza, de desesperança, né, sem estar apática. Por quê? Porque eu estou ainda vivendo todo aquele processo de luto. Um processo de luto, a gente costuma falar que vai variar muito de pessoa para pessoa, mas vai de 3 meses do evento até 2 anos do evento. Então, a gente não consegue falar exatamente quanto tempo uma pessoa vai passar pelo processo de luto, mas a gente consegue dizer se talvez uma tristeza que está há muito tempo aí se faz parte de um luto ou se já é uma depressão instalada. Tem que entender que depressão é doença. Depressão altera a neurobiologia do cérebro. Um processo de luto, ele não chega a ser classificado como uma doença por conta de não ter uma alteração significativa no nosso cérebro.
É interessante, mas esse processo de luto também chega uma hora que ele tem que ter um fim, né? Sim, sim. Chega uma hora que ele tem um fim. Então, assim, você vai passando. Existem vários teóricos que falam a respeito do luto em si. Mas hoje o que a gente mais usa são que o luto ele é dividido por algumas fases. Então, ele começa com uma negação, uma raiva, uma tristeza. Depois ele vai para uma barganha, né? Aquela coisa assim, e se eu aceitar, eu faço como, né? Uhum. E até chegar efetivamente na aceitação daquele evento. Sim, entendi. Porque não tem como a gente escapar dessa questão do luto, né? Porque a questão da morte é uma coisa que é natural também, né? Ela faz parte da vida da gente, né? Então, Sim. a gente tem que estar preparado para aceitar, de certa forma, isso e viver e, vamos dizer assim, tentar entender ou aceitar essa questão toda, né? Sim, e aí é onde entra talvez um link maior com a depressão. Se a gente não aceita o processo de luto, ele não termina. Ele não terminando, ele vai ter uma alteração significativa no cérebro que sim pode se tornar uma depressão instalada. Então é muito importante, mesmo num processo de luto, a gente também procurar uma ajuda, procurar uma rede de apoio, alguém que nos ajude a entender e aceitar por aquilo. Uhum, entendi. Então vamos lá. Deixa eu pensar aqui. A questão da ansiedade, assim, a gente estava conversando um pouquinho. Ela é uma resposta também a um perigo iminente, né? Que você colocou pra Sim. gente, assim. Mas em que sentido esse perigo? O que será que a gente percebe nessa hora? Depende muito, Má. Por exemplo, se eu estou no meio da rua e eu tenho medo de ser atropelada, às vezes só o fato de eu ver um carro vindo numa velocidade um pouco maior, eu já vou poder disparar esse processo de luta e fuga. Cada pessoa vai disparar um processo ansioso dentro do histórico de vida, de experiências, de valores, de conceitos que ela criou. A gente costuma chamar de crenças. Então, vamos supor, se eu tenho uma crença de que se eu pisar na rua eu vou ser atropelada, eu não vou pisar na rua, eu não vou sair mais de casa porque eu vou ter esse medo. Então, qualquer coisa vai ser o gatilho para me disparar uma crise ansiosa. Então, cada pessoa vai ter uma forma de ter um gatilho, um disparo. Interessante. Aí muitas vezes a gente fala a pessoa não quer sair de casa, então muitas vezes é ansiedade e não depressão. É isso? Sim, pode ser ansiedade. Pode ser uma ansiedade social, né? Que é o que a gente chama que é uma ansiedade que você pode até, por exemplo, não querer entrar em contato com algumas coisas. Na pandemia aconteceu muito isso, Má. Depois que nós podemos até ter um pouco mais de convívio social, que nos foi liberado, às vezes, sair na rua, conseguir ir a um mercado, a uma farmácia, alguma coisa assim, haviam muitas pessoas que não queriam sair, porque só de estar na rua já corriam risco de pegar o Covid. Correndo o risco de pegar o Covid, já virava um gatilho de adoecimento já gerava uma ansiedade de vou morrer, porque a ansiedade ela pode, e na maioria das vezes ela é catastrófica, ou seja, a gente vê um problema muito grande, né, uma catástrofe acontecendo com a gente. E a mídia naquela época ajudou muito nessa questão, né? Sim, Gente, não, né? não colaborou muito para deixar a gente mais tranquilo pensando na nossa saúde mental mesmo. Né? Porque aparecia aquelas covas coletivas, aqueles caixões, aqueles sepultamentos. Então, isso realmente deixou o pessoal... Sim, sim. E não necessariamente essas pessoas elas estavam ficando reclusas por conta de uma depressão, por uma desesperança da vida. Na maioria das vezes era por medo. Uhum. Né? Sair de casa e de repente aí tá... Adoecer. Gente, como é interessante tudo isso, né? E a depressão é um aspecto diferente nesse sentido também, é isso?
Nesse caso, o que a gente pode até fazer um link pensando, né? Assim, as pessoas que não saem de casa, elas têm depressão ou têm ansiedade? Vai depender muito. Mas vamos supor que eu tenho uma dificuldade de convívio social, por exemplo, então eu não saia de casa. Só o fato de eu começar a ficar isolada, eu posso também desenvolver uma depressão. Eu não saio de casa por uma questão ansiosa do medo do convívio social. Mas o que é a comorbidade, né? O que entra como doença associada? Uma depressão por um isolamento, porque aí eu começo já a ficar apática, eu começo a perder a esperança, e aí vem uma tristeza muito grande. Nós fomos feitos para nos relacionar, então ficar isolado faz mal. Daí tem aquela questão assim, quanto mais você fica sozinho, mais medo você tem de se relacionar, né? É uma coisa, é um ciclo vicioso, né? Sim. Porque se eu estou sozinha, automaticamente eu posso entender que vai depender muito da fantasia, né, que essa pessoa colocou de estar sozinha. Mas se eu estou sozinha, eu aprendi a lidar com a minha solidão ou não? Né? Então, eu não vou me relacionar com pessoas porque eu me sinto melhor sozinha? Pode ser, mas e o convívio e a necessidade de troca de informações, de saber que você tem uma rede de apoio? Tudo isso acaba fazendo com que a gente fique em isolamento. Eu lembrei agora de um filme, mas eu não vou conseguir lembrar o nome. É o Tom Hanks, eu acho, que de repente ele ficou sozinho numa ilha e aí, para ele não ficar, né, mais perdido ainda, ele criou um personagem ali com uma bola, né? Wilson. E conversava e se relacionava com ele. Tô certa, João? Wilson. É o Náufrago, foi o nome do filme. O Náufrago, né? É uma situação ali que você não tinha esperança nenhuma, de repente, de ser encontrado. E, de repente, nessa situação, para você manter sua saúde mental, ele criou um personagem ali, né? Sim. E era aquele companheiro dele, então era onde ele se relacionava. É muito raro, hoje, a gente ter pessoas que vivem em isolamento total e absoluto. Por exemplo, pessoas que, né, fogem para o interior e ficam quase que, né, numa caverna. Por quê? Porque o nosso cérebro não aguenta por muito tempo esse tipo de situação. A gente, de vez em quando, até tem vontade de fugir um pouquinho, dar uma fugidinha, né? Sim, mas, essa fuga que a gente tem vontade, ela vai durar, depois que a gente estiver isolado, no máximo uma semana. Porque a gente vai cansar de ficar sozinho. Sem comunicação, sem ver ninguém, o negócio é complicado, né? Sim. Nós precisamos de interação social. E uma das coisas que mais eu coloco para pacientes que apresentam quadros tanto de depressão quanto de ansiedade é socialização. Nós precisamos nos relacionar. Isso vai ajudar muito não é resolver o problema, mas vai melhorar um quadro clínico. Você vai começar a ver gente, você vai compartilhar histórias, ouvir histórias. Às vezes, você, por exemplo, pegar uma pessoa e colocar num grupo de apoio para depressivos ou para ansiosos, essa pessoa vai se identificar e vai falar, nossa, né? Não sou eu só que tenho esse problema, né? Existem aí milhões de pessoas que apresentam ou ansiedade ou depressão ou as duas associadas. Ou então vai pensar assim, nossa, o meu problema é bem menor do que o da outra pessoa, né? Também. A gente tem também essa questão de querer comparar, né? Então a gente vai acabar comparando, sim, vai vendo que tá tudo bem, de certa forma. Não tô tão ruim assim, né? Exatamente. Não é que dá para piorar, né? Mas tem algumas pessoas que estão talvez numa situação, pensando numa situação de vida, né? Fazendo realmente uma comparação, podem estar com mais dificuldade, sim. Uhum. João, tem alguma pergunta? Não, agora eu lembrei de acho que foi um vídeo que eu vi esses dias, que foi sobre um estudo da Universidade de Harvard, que eles conduziram por mais de 80 anos. Pegando um grupo de indivíduos e aí analisando, monitorando periodicamente a vida deles ao longo de todo o período de vida deles. E foram tentar estudar o que faz das pessoas felizes. E, assim, pessoas de todos os tipos de classes, que tiveram vidas completamente diferentes. E o que mais se destacou foi justamente os relacionamentos.
Quanto mais eles tinham um relacionamento bom, mais felizes essas pessoas eram. Foi a conclusão que eles chegaram. Ter mais contato, assim, e tudo mais, né? Isso. Exatamente, porque quando a gente se relaciona, a gente tem uma rede de apoio, né? Nós sabemos que nós podemos contar com a outra pessoa, nós estamos dividindo algo, apoiando também outras pessoas. Então, tudo isso colabora para a nossa felicidade, né? Assim, a Harvard, ela tem um dos estudos mais bacanas mesmo, esse é um deles, que fala no conceito de felicidade. Justamente porque eles entendem que felicidade, primeiro que a felicidade é uma coisa muito subjetiva, é muito individual, mas ao mesmo tempo, um conjunto de coisas pode ser significado como felicidade. Um exemplo deles é o relacionamento. Por isso a vida em comunidade é importante, né? Eu e o João aqui, nós somos aqui da Igreja Luterana, aqui no bairro dos Pires, né? Então, pra gente aqui, a gente vê o quanto é importante a gente ter essa vida em comunhão, o quanto isso ajuda, né? Sim. O trabalho, muitas vezes, de você visitar as pessoas, de você conversar, o quanto isso tudo faz bem e ajuda. E ajuda muito, né? E não é só receber, Má, né? Não é só receber o apoio, é você também acolher, você apoiar esta troca que é importante para o ser humano. Porque ao mesmo tempo que a gente se sente ali, né, acarinhado com essa troca, a gente também se sente produtivo por poder auxiliar ou estender uma mão para quem está precisando. Nós tivemos uma experiência assim bem bacana, vou te contar assim, nesse período de Páscoa. O nosso grupo de louvor, ele foi fazer visita em algumas casas, pessoas assim que estavam mais debilitadas ou que quase não conseguem vir aqui à igreja. Então a gente via a felicidade dessas pessoas recebendo o louvor, cantando junto ali. 10, 15 minutos que a gente ficava em cada casa. Mas o quanto isso foi importante para essas pessoas. Mas ao mesmo tempo, quando a gente saiu de lá, a gente também tinha uma paz, uma sensação diferente, tão boa, que é exatamente isso, né? Essa troca do dar e do receber ali também, né? É muito importante isso. De vocês poderem ter feito algo por alguém. Sim. Né? E essa pessoa foi tão grata por isso que ela também deu essa gratidão para vocês. Então foi a troca. É verdade. Aí uma pergunta assim bem, bem interessante aqui agora. Sei lá se interessante ou não, mas a alimentação, ela influencia nesse processo de ansiedade ou depressão? Eu sei que eu adoro comer um chocolatezinho quando eu tô meio assim pra baixo. A cara do João aqui, se você visse a cara do João aqui agora. Fala aí, João. Aquele chocolatinho à noite é bom, hein? Não é bom? Aquela barrinha de chocolate. Né? A depressão e a ansiedade tem alguma ligação com essa questão ou não? Tem muita ligação. Não vou entrar tanto num detalhe técnico, mas só para vocês entenderem, né? Alimentação saudável, a gente consegue tirar uma quantidade grande de vitaminas. Tirando essa quantidade de vitaminas, a gente consegue dar energia, a gente consegue dar combustível para o nosso cérebro trabalhar de uma maneira saudável. Agora, se eu estou comendo alimentos ricos em açúcar, processados, né, com altos teores calóricos, claro que esta retirada de vitamina vai acabar sendo muito menor. Então, o meu combustível vai ser também muito menor. Então, por que geralmente a gente fica, às vezes, muito cansado, muito apático depois de ter comido uma feijoada? Nossa, primeiro tem o processo da digestão, mas também porque, né, é uma comida muito gordurosa, Má. Nosso cérebro ele precisa trabalhar ali de formas diferentes para mandar mensagens para o corpo para fazer essa digestão inteira. Então, isso é importante a gente pensar. Não é que, por exemplo, nunca mais você vai poder comer um alimento, sei lá, hipercalórico. Não, mas são escolhas que você tem que fazer corretamente que vão ser saudáveis para o seu cérebro. Comer um chocolatezinho faz bem? Faz até, dependendo da quantidade, de quantas vezes você vai comer esse chocolate por dia, né? Então, assim, é uma frequência.
Se for todos os dias uma barra de chocolate, faz mal. Agora, se for no momento aí um quadradinho ou outro quadradinho, só para dar uma energia, tudo bem. Eu não sou da nutrição, mas nesse ponto eu acredito que existe um consenso na área. Você não pode comer uma barra de 1 quilo, né? Assim, toda noite, que o negócio vai ser complicado. Sim, porque aí você também vai acumular gordura. Acumulando gordura, a gente não faz o que a gente deveria fazer, que é atividade física. Porque aí a gente vai ficar mais parado. Ah, chegou no outro ponto. Atividade física. Ajuda nessa questão também, ansiedade e depressão? Ajuda absurdamente. Assim, é meio que unânime na classe da saúde mental de uma das primeiras coisas que a gente faz é induzir os nossos pacientes ou clientes a irem fazer uma atividade física. Vai ser, por exemplo, dentro daquela pessoa, né, o histórico daquela pessoa, o quanto que ela aguenta, ou até mesmo o que ela gosta. Mas atividade física libera a famosa endorfina. Endorfina é uma enzima que faz com que regule o nosso cérebro também para o bem-estar, para a felicidade. Nós ficamos mais ativos, mais alertas quando a gente produz a endorfina. Até para trabalhar, a gente fica melhor. Então a gente tem que ir para academia antes de ir trabalhar. Olha, tá vendo, hein, João? Não necessariamente nessa ordem, né? Porque o ideal seria a gente fazer atividade física assim pela manhã. É que, claro, né, dentro da rotina de vida que a gente tem, que é um pouco mais corrida e tudo mais, nem sempre isso é possível. Mas se você vai para a academia e você tem aí uma endorfina, você produz muito mais, pensando no ponto de vista aí de um trabalho, até mesmo atividades que você possa precisar de mais concentração, a endorfina também vai te dar uma ajudada. Legal. Agora, Ana, assim, ó, como é que a gente faz para ajudar ou também para perceber quando uma pessoa está tendo realmente problemas com ansiedade ou depressão? Como que a gente percebe isso? Olha, a primeira coisa, a gente tem que prestar atenção no comportamento dessa outra pessoa ou até mesmo no nosso comportamento, né? Uma das principais formas que a gente tem para identificar tanto um processo ansioso quanto num processo depressivo é o comportamento. Então, essa pessoa teve uma alteração de comportamento? Essa pessoa ela teve uma alteração de apetite, ganhou ou perdeu peso? Essa pessoa começou a ter alterações de humor, uma irritabilidade, impulsividade, explosões de humor? Essa pessoa teve alteração no sono, na rotina, começou a ter insônia, começou a não produzir muito. Tudo isso já dá indícios que tem alguma coisa errada com a pessoa. A partir daí, já se consegue, por exemplo, entender se pode vir a ser um processo depressivo ou ansioso. O mais importante, Má, para a gente ajudar alguém é apoiar, não é aquelas famosas frases clichês, né? Ah, depressão é frescura, né? Depressão é só rico que tem. Não, depressão não é frescura, ansiedade não é frescura, não tem distinção de gênero, classe social, raça, sexo, idade, pode atingir a qualquer pessoa, até crianças. Então, a gente tem que prestar atenção exatamente nisso. Mudou o comportamento, já é um alerta. Tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento. E aí, assim, encaminhar essa pessoa para um profissional da saúde, ou até mesmo bater um papo com essa pessoa para ela perceber essas mudanças de comportamento dela. Volto a dizer, autodiagnóstico não se deve fazer. Se essa pessoa está com dúvida, se está com alguma questão de ansiedade, depressão ou qualquer outro transtorno mental, procure um profissional da saúde, que ele vai conseguir te orientar muito melhor. Será que muitas vezes a pessoa também, ela, vamos dizer assim, entra num processo de negação e ela acha que ela está bem e ela não está? Como que a gente pode ajudar uma pessoa nessa situação?
É muito comum a gente entrar num processo de negação, principalmente quando acontece alguma coisa como pano de fundo, né? Um trauma. Uma dessas questões, por exemplo, existe o transtorno de estresse pós-traumático, que faz parte de um processo da ansiedade. Vamos supor que eu sofri um acidente. E aí eu entro num processo de estresse que eu mudo um pouco o meu comportamento, mas às vezes eu não percebo isso. Quem vai vamos dizer assim, me alertar, me sinalizar, vai ser as pessoas com quem eu estou convivendo. Voltamos aí naquela questão, o quanto que o convívio social é importante, né? Até mesmo para nos alertar. E aí, como convencer que uma pessoa não está bem? Conversa. A principal forma da gente ajudar alguém com qualquer coisa, hoje em dia, eu costumo falar que está dentro de uma boa conversa. Sendo tranquilo, mostrando que aquela pessoa está com alguma alteração, que aquela pessoa não está bem. E se for o caso, apoiando ela, falando, não, eu vou com você a um psiquiatra, eu vou com você a um psicólogo, eu não largo a sua mão de maneira nenhuma, estamos juntos. Essa pessoa, ela também não está passando por um problema ou uma situação fácil, não é porque ela quer, né? Às vezes está acontecendo milhões de coisas, um turbilhão de emoções ali dentro dela, que ela não está dando conta de lidar, e ela vai precisar de um apoio de uma outra pessoa para conseguir encarar o primeiro passo, que é ir para uma terapia, por exemplo, que é procurar ajuda. Entendi. E quais seriam, vamos dizer assim, as formas de tratamento? Tanto para ansiedade ou como para depressão? As formas mais usuais hoje, tanto para ansiedade quanto para depressão, elas são medicamentosas. Então, ansiolíticos, antidepressivos e estabilizadores de humor, por exemplo. Essas são quando a gente fala de casos até um pouco mais sérios, tá? Mais agressivos, ou que tem um prejuízo muito grande, tá? Então, às vezes pode ser que eu não tenha uma crise de ansiedade todos os dias, mas a cada vez que eu tenho um prejuízo muito grande aí no meu convívio social, na minha vida profissional ou pessoal. Então, aí, nesses casos, entra-se com medicação. E para associar, só lembrando, a medicação, ela só vai fazer com que a pessoa fique um pouco mais estável para lidar com o problema. Medicação não é milagre, ela leva um tempo para fazer efeito, não é tomei agora já estou pronta, né? E ela só vai ser um paliativo para essa pessoa conseguir lidar com o problema, ou seja, o processo de aceitação do problema, do trauma, da situação que ela está vivendo, aconteça de uma maneira mais tranquila, mais leve. E aí é onde entra a terapia, que aí também é uma das formas aí que é mais utilizadas nesses casos. Por exemplo, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. A gente trabalha com pensamentos, emoções e, associado a isso, ao comportamento dessa pessoa. Então, a gente consegue fazer meio que, né, um fechado geral de emoção versus comportamento para que essa pessoa consiga entender o momento que ela está vivendo e, às vezes, até achar formas diferentes de encarar esse problema. Então, hoje, o que a gente mais fala é a parte mesmo medicamentosa com a terapia. E aí tem os outros tratamentos que a gente também prescreve, que acabamos de falar, uma dieta saudável, uma qualidade... Atividade física. Atividade física, uma boa qualidade de sono, estabelecer uma rotina adequada do dormir, acordar e do fazer as coisas durante o dia, sem sobrecargas. Tudo isso também colabora para a nossa saúde mental. É tudo um processo, né? Exatamente. É uma forma, porque assim, quem está com alguma alteração voltada para a saúde mental, ela está desregulada. Ou seja, tem alguma coisa funcionando muito errado aí nesse caminho. Então, o que a gente precisa fazer? Regular esse paciente o quanto antes,
para regular é estabelecer rotina, estabelecer alimentação, é estabelecer uma boa noite de sono, atividade física, a terapia e, dependendo do caso, também a medicação. Entendi. Chega assim, de repente, a pessoa entrar num estado de depressão assim tão profundo que de repente ela precise de uma internação, alguma coisa? Sim, Pode acontecer? sim, pode acontecer. A internação, Márcia, ela é vamos dizer assim, o último dos últimos casos que a gente coloca. Porque a internação, ela vai ajudar muito uma pessoa que está bem descompensada do ponto de vista emocional? Vai. Mas ela vai ficar restrita, então ela vai ficar num ambiente muito mais seguro para ela poder fazer o tratamento dela, com acompanhamento de pessoas e medicações e tudo mais. Mas essa pessoa, ela só é internada quando, por exemplo, ela está colocando em risco a vida dela ou a vida de uma outra pessoa. Então, neste caso, é quando se tem um prejuízo de vida que a gente fala sobre internação. E vamos supor que uma pessoa está numa depressão tão profunda, Má, que ela já está com ideações suicidas, Isso que que eu ela ia já falar. está numa fase, às vezes até dependendo aí de tentativas de suicídio, porque uma coisa é, né, você ter a ideação, depois você ter o planejamento e a execução. Se uma pessoa ela já está numa fase de execução, é porque essa ideia suicida ela já está muito instalada. Então, a gente precisa proteger e preservar a vida dessa pessoa. Aí, nesses casos, é aconselhado a internação. Nossa, agora deu até um negócio aqui, né? A gente fala assim muitas vezes depressão e tal, a gente tá falando assim numa maneira tão leve, mas de repente, se você não cuidar, a depressão pode chegar num estágio que a gente vê, e a gente já viu isso com várias pessoas, né? De repente, até jovens, né? Digamos assim, se jogando num prédio ou fazendo algumas coisas, tirando a própria vida. É complicado tudo isso, né? Eu odiaria ter que falar isso, mas hoje em dia é um índice bem elevado de pessoas que cometem suicídio, Má. E a gente tem que entender que, assim, o suicídio, ele está muito mais ligado a tirar a dor, que está muito forte, do que efetivamente tirar a vida. Muitas das vezes, as pessoas não é que elas não querem mais viver, elas querem tirar a dor que elas estão sentindo. Então, é aí aonde se entra num momento de desespero e por impulsividade que elas cometem o suicídio, ou às vezes só tentam, ou às vezes começam a planejar de uma maneira muito mais minuciosa e detalhista. Nossa, é incrível, né? E a gente nem pode falar que isso é falta de Deus, mas é um momento assim tão de desespero, né? Que a pessoa não sabe o que fazer e acaba fazendo esse tipo de coisa, né? Exatamente. É que é uma dor, Má, que assim, é uma dor muito, muito, muito forte. Pensa na pior dor que você já sentiu, e aí você multiplica isso por 1000 que seja, sabe? Assim, é uma dor muito forte. A dor emocional, ela é muito mais forte, muito mais profunda do que uma dor física. Então, quando a gente pensa em dor emocional, a gente não consegue mensurar o que aquela pessoa está sentindo efetivamente. E aí entra-se num desespero tão grande mesmo, eu não quero sentir, não quero, não quero, não quero, que aí ela comete o suicídio. É incrível isso, né? A gente se assusta, né? E aí fica muitas vezes a questão da culpa das outras pessoas que falam assim, nossa, mas eu não percebi nada, e a pessoa acabou tirando a própria vida, né? Ou fazendo algumas coisas que são, assim, barbaridades, né? Que quando a gente começa a analisar, a gente vai ver a pessoa estava em depressão e a gente muitas vezes nem percebeu direito o que aconteceu ali, né? Por isso que é muito importante a gente observar as pessoas com quem a gente tem uma convivência maior, observar se houve alterações comportamentais, se houve aí, né, explosões de raiva e irritabilidade, se isso está frequente ou não, porque são pequenos indícios que mostram para a gente que essa pessoa está aí
com algum problema. Por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência a entrar numa depressão mais profunda e até mesmo numa ideação suicida, ela começa a soltar aquelas famosas frases assim, se eu morrer ninguém vai sentir minha falta. Ela já começa a mostrar alguns pequenos indícios de que ela está desesperançosa, de que pode ser que se ela morrer não tenha nenhuma alteração aí na vida do outro. É uma fantasia que ela tem, né? Que ela não é tão importante assim, que ninguém vai sentir falta. Esse é um dos principais pontos que a gente percebe que acaba sendo meio que unânime aí em todos os pacientes com depressão mais profunda, severa. O importante é o diagnóstico, né? O quanto mais cedo a gente conseguir descobrir, mais cedo é o tratamento, mais fácil, enfim, tudo se torna mais tranquilo daí, né? Sim, e é importante a gente prestar atenção também nas nossas emoções, Má. Às vezes a gente não é muito educado a prestar atenção no que a gente sente. A gente sempre acaba sendo aquela coisa assim, né? Que feio, tá chorando, né? Tem aquelas frasezinhas que a gente ouve de mãe, de vó, de tia e tudo mais, que faz com que a gente acabe sendo inibidas de entrar em contato com a nossa emoção. Se eu tô chorando por alguma coisa que, por mais que o outro não entenda, é verdadeiro, me fez chorar. E eu preciso entrar em contato com o motivo pelo qual eu tô chorando para eu entender como que eu funciono. Para eu também criar ferramentas para lidar com, às vezes, a minha necessidade de chorar, ou com a minha vulnerabilidade, ou com a minha frustração. Então, é importante a gente dar atenção, sim, para as nossas emoções. Saúde mental é tão importante quanto saúde física. Verdade. João, alguma pergunta? Só voltando então naquela parte da pessoa não ter se sentir meio desesperançosa, nesse sentido talvez a pessoa que convive com ela seja bom demonstrar esse afeto mais visivelmente, para que ela se sinta que alguém se importa com ela, de certa forma? Sim, claro. Aí a gente volta naquela questão do convívio social, o quanto que, né, se eu apoiar alguém, essa pessoa vai se sentir bem, essa pessoa vai se sentir querida, notada. A questão é que, assim, se a pessoa ela está com uma depressão mais severa, com esse sentimento de desesperança muito instalado, ela não vai achar que simplesmente um carinho, um afeto, um eu te amo vai mudar a vida dela. Então, a gente também tem que entender que, assim, é um processo. Essa pessoa precisa de apoio, precisa de carinho, precisa ser notada e valorizada? Precisa. Mas não é eu chegar para a pessoa que está em depressão e falar que eu te amo, que esta pessoa vai mudar, que essa pessoa vai sair do processo depressivo. Então, a gente também tem que lidar com a frustração de quem convive com pessoas que têm depressão. Né, que é justamente isso, a gente quer fazer de tudo para essa pessoa sair, mas essa pessoa vai ter um tempo para ela conseguir sair, para ela conseguir se resolver. Essa pessoa vai precisar, às vezes, de um período longo de apoio das pessoas com quem ela convive. É um processo. Tijolinho por tijolinho. É Exatamente. Isso aí. São os tijolinhos que a gente vai, porque de repente o muro dela caiu, aí a gente tem que ajudar ela a levantar de novo, né? Sim. E às vezes esse tijolinho ele pode já estar esfarelando até, né? Então vai precisar de mais ajuda, mais apoio, né? Mais cimento para colar ali. Então, às vezes o processo de uma pessoa que está com transtorno mental para ela entrar numa fase mais de equilíbrio, ela pode ser demorado, pode ser longo. E aí precisa de muita paciência e muito cuidado. É isso. Ana, nosso tempo já está se esgotando, né, João? Mas olha, foi muito bom conversar com você hoje,
né? De uma forma diferente, vamos começar, né? Sim, verdade. Hoje foi um pouco diferente do que a gente está acostumada, né? né? Pois é, mas foi muito bom conversar com você. Eu agradeço imensamente você ter aceitado o nosso convite, estar aqui batendo esse papo. Depressão, ansiedade é uma coisa que a gente sempre tem que estar falando, sempre tem que estar alerta, porque é uma questão muito presente na vida da gente e muitas vezes a gente nem se toca, né? Que alguém está precisando de ajuda e a gente está ali. Enfim, são coisas, né? Que a gente precisa prestar mais atenção. João? Vamos ouvir um pouco sobre a Editora Sinodal. Editora Sinodal, a serviço da palavra, em parceria com a Lollapalooza. Você conhece a Editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Você gosta de ler? A Editora Sinodal ajuda você com literatura cristã para fortalecer sua fé. Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Ler é um remédio para a alma. A Editora Sinodal ajuda você na escolha do próximo livro. Então tá, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente, que ouviram. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode fazer, manda pra gente no WhatsApp que a gente encaminha pra psicóloga, pra Ana. Aí ela respondendo, a gente passa a resposta para vocês. E se cuidem, né? Depressão, crise de ansiedade é uma questão que vive muito por aí, a gente tem que aprender a se cuidar. Não só a saúde do corpo, mas também a saúde mental. Um abençoado final de semana a todos. Também reforçando, se você está nos assistindo pelo YouTube, pode colocar aí nos comentários que a gente vai estar lendo e encaminhando para vocês. Então, um bom final de semana para você que nos ouve. Semana que vem estaremos de volta. Até mais. Deus é o que preciso.
seu perdão.